Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora verificar qual o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 12, com o objeto de conhecimento capitalismo industrial, financeiro e informacional, reordenando territórios, com um detalhamento globalização, segregação e desigualdades socioespaciais. Vamos lá dar início à nossa aula. Essa nossa aula, quando a gente fala em globalização, a gente vai estar falando de um tema que está no nosso dia a dia, mesmo a gente não tendo noção dele, porque ele vai desde produtos que a gente compra, internet que a gente acessa, até mesmo a comida que a gente vai ao supermercado comprar. Então, a globalização, ela está relacionada ao nosso dia a dia, sem quer que percebamos. Isso faz com que a gente tenha acesso a mais informação, mas ao mesmo tempo ela faz com que a gente se separe. Por quê? Quem não tem como ter esse acesso, quem não tem como ter produtos, o valor de compra, ele acaba sendo excluído desse processo de globalização. Então, a gente vai verificar ao longo de nossa aula que a globalização, ao mesmo tempo, une, mas também separa. Então, a gente começa a nossa aula trazendo para vocês o conceito de globalização. Então, a conceituação do fenômeno da globalização, ela vai datar da década de 1980. É capaz, no entanto, de vocês encontrarem ainda algumas referências trazendo a globalização lá do capitalismo comercial, tá? Lá quando surgiu o capitalismo comercial, alguns autores dizem que também surgiu a globalização. Mas a gente vai tratar a globalização a partir da década de 1980, que também se refere a esse processo, né, de sistema capitalista e principalmente do aprofundamento e multiplicação das redes. O que a gente está verificando então? A globalização, ela vai estar relacionado ao processo capitalista. O que é o capitalismo? Se a gente começa lá no comercial, a gente vai estar tendo a ideia de que a globalização saiu de um lugar para outro. Outros, no caso, né? Porque o mundo começou a ser conhecido quase que completamente. A gente tem a África, a Ásia, temos a América, né? Esse processo de exploração das novas terras. E isso faz com que haja tanto aprofundamento quanto a multiplicação dessas redes, porque aqueles países vão começar a aprofundar suas relações econômicas, as suas relações políticas e ainda até mesmo o processo de expansão cultural. Por que não? Ora, nós temos acesso hoje, inclusive no idioma português falado no Brasil, nós já incluímos, né, até o nosso idioma próprio português, porque éramos terras indígenas, exclusivamente indígenas, e falávamos diversas línguas indígenas. E com a chegada do homem europeu, passamos então, principalmente dos portugueses, a adotar esse idioma como oficial. Olha como houve esse aprofundamento, não é? Desse processo também na nossa cultura. Sociais, os padrões de comportamento que são repetidos, de informação, quando a gente tem acesso à informação de outros lugares. Se a gente pensar antigamente, as comunicações, as informações saíam como de um lugar para o outro? Através de cartas, né? Se mandava cartas que levavam-se dias, semanas, até mesmo meses, isso se não eram extraviadas, até chegar em determinado local. Hoje em dia, a gente pode ter informações instantaneamente. Existem, né, aplicativos nos celulares que fazem com que tenhamos conversas informais ou formais de forma instantânea, se comunicando com pessoas que podem estar perto, mas também podem estar muito longe de nós. E isso faz com que as nações do mundo inteiro estejam conectadas a esse processo da globalização. Mas ainda quero trazer para vocês a globalização de uma forma um pouco mais representativa. Então venham comigo aqui a esse mapa mundi e a globalização ela vai ter essa ideia. Então, a globalização, como ela vai poder
interligar diversos territórios, a gente vai verificar que um lugar no mundo vai estar conectado a outro. Então, por exemplo, eu posso sair daqui, né, e a mesma pessoa com a qual eu tenho a nossa aula que está acontecendo aqui no Brasil, no estado do Amazonas, uma pessoa pode querer assistir essa aula em outro lugar do mundo. Como, por exemplo, além do Brasil, a gente pode aparecer ainda na Europa, a gente pode aparecer na Ásia, ali na China, podemos aparecer no Canadá, essa aula pode ser reproduzida ainda na Austrália e, por que não, na África. Esse é o processo de globalização que acontece e é devido também à expansão do capitalismo, que ele vai promover o quê? A integração. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, estou em outros lugares. Isso faz com que haja, né, essa ligação, essa conexão, tanto com a economia, como a cultura, como a educação e a tecnologia. Então, o processo de globalização ele vai intensificar os trânsitos comerciais, os fluxos de pessoas, os dados, as mercadorias, conectando o mundo inteiro de maneiras sem precedentes, como, por exemplo, a educação. Uma aula do estado do Amazonas no Brasil pode ser repercutida, né, assistida em qualquer outro lugar do mundo. Embora essa globalização não se trate de reduzir as fronteiras, isso porque não é que a distância daqui do Amazonas diminuiu para os outros países, mas é que a internet, com a globalização, permitiu que essas fronteiras elas se encurtassem, criando uma sensação de proximidade, né? Então, ao mesmo tempo, nesse caso e nesse exemplo, a internet permite que eu saia de um lugar para outro lugar do mundo sem realmente fisicamente sair dele. Isso facilita o quê? O acesso às informações, permitindo contato com pessoas de diferentes partes do planeta. E, além disso, vai proporcionar experiências virtuais que nos conectam a lugares bem distantes. E ainda as características da globalização vão incluir a aceleração de fluxos de capital, porque a gente vai ter as bolsas de valores, poderemos investir em outros lugares, também de mercadorias, porque os meios de transporte também são cada vez mais modernizados, cada vez estão mais rápidos, e a gente pode sair de um lugar para o outro muito mais rapidamente. Se eu citar para vocês, por exemplo, lá no tempo das grandes caravelas, de Portugal para o Brasil, levava-se cerca de 2 a 3 meses. Hoje em dia, um voo, um avião, um meio de transporte mais moderno, faz esse mesmo trecho, percorre essa mesma distância de Portugal para o Brasil em cerca de 8 horas. Olha como houve esse processo de evolução nos meios de transporte, tá bom? E isso faz com que haja o fortalecimento das elites globais em contraste com a marginalização de populações locais. Isso vai estar relacionado ao poder aquisitivo, ao capitalismo. Aquele que detém, acumula mais capital, acaba tendo acesso à maior parte desses lugares, enquanto quem tem menos poder aquisitivo, tem um menor poder de compra, acaba tendo uma menor experiência no mundo globalizado. Então é por isso que a globalização ela não é igual para todos. Dependendo do seu nível, né, de acesso, seu processo de integração, a globalização será maior ou menor. Vamos seguir verificando quem é que lidera esse processo da globalização. Então, a gente vai ter as grandes empresas transnacionais. Que empresas são essas? Essas são aí a Amazon, a Apple, a Google, a Shell, a Nestlé, por exemplo. Então, temos aí empresas de tecnologia, de alimentação, de abastecimento, né, combustíveis. Então, como é que elas acabam, essas grandes empresas transnacionais, liderando o processo de globalização? É porque temos as empresas, que são aquelas que vão atuar em vários países ao mesmo tempo. Então, a Amazon não opera só nos Estados Unidos, ela está ao redor do mundo já entregando diversos produtos. A Apple não é um produto, um celular, um tablet, um computador, dependendo do produto, que só está convencionado aos Estados Unidos. Está convencionado a diversos lugares do mundo. Então, ele é um produto globalizado. Então, ele lidera esse processo de globalização. O Google, quem é que não conhece o Google? É um dos maiores buscadores de informação que a gente vai ter na internet. Então, é
algo, uma grande empresa que representa o processo de globalização. Como é que os países centrais do capitalismo também fazem parte dessa liderança? Os Estados Unidos, os países que compõem a União Europeia, o Japão, a China, também são países que controlam os maiores mercados, produzem as maiores tecnologias e muitas vezes impõem regras que os países mais pobres têm que seguir. São eles que decidem o que será produzido, exportado, consumido. Na sequência, a gente vê que os organismos internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, também fazem parte desse grupo de lideranças. Por quê? São eles que emprestam dinheiro, eles que organizam o comércio mundial e influenciam políticas econômicas, mas suas regras favorecem os países ricos. E na sequência a gente verifica também que ocorre a influência da mídia, as big techs e as bolsas de valores dentro desse processo de liderança. Isso porque elas influenciam comportamento, padrões de consumo, eleições e até mesmo guerras. Então, o que aparece na mídia muitas vezes é controlado por poucos grupos e uma queda na bolsa de valores em um país pode afetar milhares de trabalhadores em outro. Continuando, vamos conhecer agora a visão de um dos maiores geógrafos brasileiros, o Milton Santos. Tá? Milton Santos, um geógrafo brasileiro que parou para estudar esse fenômeno e verificou que que há críticas dentro desse processo, porque ao mesmo tempo que ele permite o processo, né, de internacionalização do mundo capitalista, ele também traz algumas consequências e acaba trazendo a globalização em 3 visões, que ela seria uma fábula, que ela seria uma perversidade e que ela também seria uma outra globalização. Começando pela primeira, globalização como fábula. O que é isso? É que Milton Santos dizia que a globalização ela é vendida como uma história bonitinha, mas que nem sempre é verdadeira. Fala-se da cidadania mundial, fim das fronteiras, igualdade de oportunidades, mas isso é uma ilusão, seria uma fábula. Então, na realidade, a maioria das pessoas não tem passaporte, não podem circular livremente, não tem acesso aos benefícios dessa suposta cidadania global. Quem está excluído continua sem oportunidades mesmo no mundo conectado. Na questão da perversidade, a globalização como perversidade, a gente coloca, ou melhor dizendo, Milton Santos, ele mostra que a globalização ela pode ser cruel. As grandes tecnologias como a internet e os sistemas de informação estão nas mãos de poucos. Grandes empresas, estados poderosos, bancos e big techs. Esses grupos usam a tecnologia para ampliar seu lucro e o seu poder, o que aumenta ainda mais as desigualdades. Enquanto isso, milhões de pessoas ficam sem acesso a serviços básicos como a educação, moradia ou até mesmo a comida. Passando então para a terceira forma de globalização proposta pelo Milton Santos, a gente chega a uma globalização, uma outra globalização. Isso porque Milton Santos, criticando também a globalização, diz que ela pode ter nós, sociedade, podemos dar uma outra cara para a globalização. Como? Através das lutas sociais, das questões ecológicas. Isso porque, se essas mesmas tecnologias dos países mais desenvolvidos fossem compartilhadas, a gente poderia então ter as comunidades se organizando de uma melhor forma, fazendo com que, na verdade, a internet fosse um espaço de mobilização, fazendo com que houvesse aí uma arma contra a exclusão. Então, se eu posso utilizar essa ferramenta da internet para mobilizar a população, eu mobilizando a população que também não tem essas condições mais favoráveis, eu faço com que eles sejam incluídos no processo de globalização. Seguindo, agora a gente vai verificar esse processo de reordenamento do território, porque essa globalização ela acontece no espaço. E o que é esse espaço geográfico onde está a globalização? Tá? Então, porque a globalização ela não vai acontecer apenas nas telas, né? Através dos celulares, através de computadores, ela acontece também nesse espaço. Ela não acontece só através de bancos ou de grandes empresas. No espaço geográfico, que é o lugar que a gente vive, também há globalização. Então, ela vai ali englobando também os elementos naturais, sociais, econômicos e políticos.
tá? Isso faz com que a globalização, que esse processo, né, da globalização, ela faça com que cada vez mais a gente se interconecte, né, sejamos integrados. Ocorrem as mudanças na paisagem, porque agora os espaços podem ficar mais parecidos ou ainda esses espaços podem ser alterados. Então, ocorrem as mudanças na paisagem e também os impactos culturais. Isso porque nós temos acesso a outros hábitos agora. Então, a gente pode acabar incorporando comportamentos, hábitos, costumes de outros países. Isso faz com que haja justamente essas transformações pela globalização. A globalização ela vai tendo nesse espaço uma profunda transformação. Então, as cidades cresceram e novas formas de morar, consumir e trabalhar surgiram. Isso porque, por exemplo, como ocorrem hoje no caso de morar, surgem os condomínios fechados, mas também aparecem as áreas de periferia, tá? Ainda, a internet ligou bairros e países, então a gente está falando de conexão via internet, ao mesmo tempo que ela possibilitou o desenvolvimento e a modernização dos meios de transportes e ainda, né, a possibilidade do fluxo de capital, num caso global. E ainda a globalização ela vai mudar as paisagens onde há como? Através da expansão das cidades. Então, as cidades são cada vez maiores, ocorre o processo de urbanização. Nesse processo de urbanização, as pessoas que têm baixo poder aquisitivo acabam aumentando e criando novas áreas de periferia e ainda centros tecnológicos acabam sendo criados, porque é uma necessidade da globalização, do capitalismo que vivemos, que esses processos sejam cada vez mais modernos, mais sofisticados e não acontecem o aumento dos centros tecnológicos. No entanto, nem tudo são flores na globalização, como Milton Santos já nos trouxe essa visão. Vai ter ainda os benefícios e os malefícios da globalização. Os benefícios da globalização, nós vamos ter que a globalização vai permitir, por exemplo, a produção e a distribuição rápida das vacinas em massas. Verificamos, né, pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia da Covid-19, justamente esse processo de diversos laboratórios cientistas produzindo essa vacina de uma doença que havia surgido há pouco tempo e, por causa das consequências, fez-se necessário a criação de uma vacina para que pudesse proteger a população. Criou ainda o acesso a cursos online gratuitos que ajudam pessoas a estudar sem sair de casa. Surgiram também novas formas de trabalho, como os empregos nas plataformas digitais, como os motoristas de aplicativos, entregadores e os freelancers. Esses benefícios mostram como a tecnologia e o conhecimento circulam pelo mundo com rapidez. Mas é importante perguntar: esses avanços chegam para todos e da mesma forma? Não, é por isso que a gente tem aí os malefícios. Muitas fábricas brasileiras fecharam porque produtos importados chegam mais baratos e acabam tirando o espaço da produção nacional. A tecnologia é descartada dos países ricos em países pobres, virando lixões eletrônicos, que muitas vezes, como eu falei, é direcionada a países pobres, como países africanos, por exemplo. E ainda a gente verifica que os salários muito baixos em fábricas globais, especialmente na Ásia, onde os trabalhadores acabam recebendo valores mínimos para longas jornadas. A globalização, então, ela cria oportunidades sim, mas ela também aumenta a desigualdade, destrói empregos locais e afeta diretamente o espaço onde a gente vive. Por isso é tão importante analisar quem se beneficia e quem está sendo deixado para trás. Agora vamos falar de um fenômeno que está presente em praticamente todas as grandes cidades: a segregação socioespacial. Que apesar desse nome, ela se refere à divisão das cidades entre áreas ricas e bem estruturadas, áreas pobres e esquecidas. Aí a gente tem, então, a definição da segregação, sendo a separação física desses grupos sociais no território, como eu já coloquei. Então, a gente tem aí a especulação imobiliária, que é quando terrenos e imóveis, o preço
deles sobe tanto, né? Há uma valorização dessas áreas que somente pessoas ricas conseguem morar ali e empurra as pessoas mais pobres para as áreas longe dos centros. A gente tem ainda que quando o Estado não investe em transporte, ou seja, há falta de políticas públicas, né, nesse caso, o Estado mesmo acaba contribuindo para o abandono de certas áreas, e geralmente são aonde os mais pobres moram. E ainda no Brasil, a população negra foi historicamente excluída. Então temos aí a questão do racismo estrutural, né, do acesso à terra e da moradia digna. Isso fez com que ainda hoje muitas comunidades negras estejam concentradas nas periferias. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existe o bairro Jardim Paulistano, que tem um dos melhores IDHs da cidade de São Paulo. E a 10 quilômetros desse bairro, há o outro bairro chamado Jardim Ângela, e esse já tem um dos piores índices de IDH. O que é isso? É segregação. São duas realidades diferentes em um mesmo local. Então, a segregação ela não é um acidente, ela é o resultado de escolhas econômicas, políticas e sociais que determinam quem vai morar onde e quem terá mais ou menos acesso à cidade. Explicando para vocês também mais um processo de uma das consequências da globalização, a gente tem aqui uma historinha, né? A vida da Dona Maria, um retrato da gentrificação. Olha essa palavra, gentrificação, que é o que a gente vai entender. Olha só, no ano de 2005, Dona Maria, que é esta senhorinha que está aqui dentro da quitanda, vendendo suas frutas e seus legumes, ela mora nesse local há mais de 20 anos, que seria o centro do Rio de Janeiro, aonde ela paga, né, para ter a sua quitanda aí e também o seu local de moradia, cerca de R$ 500 de aluguel. Então, ela vai ter essa loja, ela conhece seus vizinhos. No ano de 2005, as crianças estão na rua brincando de jogar bola. Então, ela faz parte desse bairro. Ao avançarmos para 2015, a gente vai encontrar um cenário diferente. A gente tinha uma paisagem onde as coisas eram mais simples. As lojas vendiam coisas que o bairro necessitava. Só que esse bairro modificou-se. Agora temos um café gourmet, temos uma hamburgueria mais elitizada e a quitanda da Dona Maria, por ser, né, um ambiente mais simples, mais humilde, ela acaba tendo que fechar. E aí tem a informação, a especulação venceu. Isso porque, olha lá, em 2015 chegam cafés e lojas de design. Seu aluguel sobe para 1.500. Isso para poder se equiparar às lojas que estão também tendo maior aluguel e tem um público com maior poder aquisitivo. Em 2020, com o aluguel impossível, restou apenas ela se direcionar à Baixada. Então, agora ela percorre 3 horas de viagem e gasta 25% do seu salário com meio de transporte. Então, ela saiu da onde ela estava, ela saiu de onde estava inserida e teve que ir buscar moradia em um lugar mais longe e gasta agora 25% do seu salário indo para o seu trabalho. Então aí ainda tem uma placa que traz essa ironia, novo estilo de vida no centro. Então o que se tinha, hoje não se tem mais. Então o que seria a gentrificação? É a expulsão de moradores e comércios populares das áreas urbanas devido à valorização imobiliária, beneficiando apenas quem? As elites e investidores. Quem são eles? Aqueles que detêm o maior acúmulo de capital. E quais são as causas? A gente verifica aí a questão da especulação imobiliária, né? Então, o que é especulação? Aquele local acaba ficando com um valor mais elevado. Antes que um local tinha um valor mais baixo, como no exemplo da Dona Maria, de R$ 500, passou-se ao longo do tempo ficar cada vez mais caro, a um ponto de quem pagava 500 não pode pagar 1.500. Então agora vem alguém com maior poder aquisitivo para aquela área, elevando também, além dos custos, aquilo que se oferece naquele lugar, deixando de ser popular para atender às elites. Então, agora, aquele local que antes era um lugar mais popular, agora possui terrenos mais valiosos, o metro quadrado fica mais caro e, por consequência, há um maior lucro.
Interesses privados, porque quem é que vai estar interessado naquelas áreas? Quem quer acumular cada vez mais capital, que quer estar relacionado, né, à questão de maior acúmulo de dinheiro. E eles, no capitalismo, na globalização, vai se ter uma maior peso frente aos direitos sociais das pessoas, que é aqueles que são mais que menor poder aquisitivo acabam sendo recolocados para as áreas de periferia. E aí se vende essa história de gentrificação com a história de revitalizar aquela área. Só que quando eu revitalizo, muitas vezes eu acabo encarecendo aquele local. E ao encarecer, eu faço que apenas os turistas e os ricos tenham acesso àquele local. Então, antes da gentrificação, as moradias tinham valores mais acessíveis, eu tinha um comércio local e ainda os vizinhos se conheciam. Depois da gentrificação, os aluguéis tornam-se impossíveis, ou seja, com valores muito elevados. Em vez de um comércio local, agora eu tenho lojas de franquias internacionais ao longo daquela rua e ainda a maior parte, né, das pessoas que ali circulam são turistas e desconhecidos. Então, olha só, eu vou trazer vocês para conhecerem, me perdoem se eu falar o nome errado, porque são lugares em outros países e que possuem, né, uma terminologia e uma forma de pronúncia diferenciada. Mas o primeiro lugar que a gente vai visitar é o bairro Imizamo-Ietu. Eu quero mostrar para vocês que, ao mesmo tempo, não sei se já dá para enxergar, mas eu vou aproximar um pouco mais o zoom, vocês vão identificar que os espaços estão bem definidos, como aqui, nessa região, né, que vocês podem ver aí lugares, as casas alinhadas, né, as ruas ligeiramente mais largas, os carros podendo transitar, e também nas áreas sem ser o centro, nas bordas, nas periferias, olha como é, né, uma bagunça. Não tem ruas largas, são vielas de um local para o outro. Então a gente observa que no mesmo lugar existem desigualdades sociais. Uma população com um lugar mais elaborado, mais planejado, e as áreas em voltas, que são basicamente aqueles trabalhadores que atendem essas áreas, morando em lugares, em moradias irregulares. Um outro exemplo é Kaielitsa. E olha só, a gente vai ter a mesma ideia de desigualdade social, porque ao mesmo tempo que a gente consegue observar, é uma rua, olha só, que separa, eu tenho uma moradia, lugares, olha só, bem definidos, as ruas largas e avenidas. Logo ao atravessar a da rua, eu tenho um lugar de moradia irregulares onde não são ruas, são vielas, são becos, não há acesso, né, por algum meio de transporte como um carro. Podem haver, né, no caso, bicicletas, mas não há um acesso maior. Se alguém passar mal, uma ambulância não conseguirá ter acesso. E aí vamos para os Estados Unidos. Aqui a gente tem a rua South Bronx. Então, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, ela tem mais a ver com o processo de que no lugar a gente tem, ao mesmo tempo e na mesma avenida, lugares assim, um comércio mais popular. Tendo, então, uma visão e uma organização, a gente consegue observar o lixo na rua, a gente consegue observar pichações, grafites, né? Nesse momento, as lojas estão fechadas, e quando a gente compara, né, com aqui, por exemplo, Park Avenue, em Manhattan, a avenida, a gente verifica que é um outro cenário completamente diferente. Então, olha só, temos aí uma localização onde ela vai estar organizada, as ruas vão estar limpas. Vamos seguir aqui o sentido da avenida, vamos ver se a gente consegue verificar melhor. Olha só, espaços de lazer, um lugar destinado para andar de bicicleta. A gente verifica o verde, que a gente não verificou na outra avenida. E a gente verifica, olha só, as lojas estão abertas, há um comércio, as pessoas estão circulando, não há só carros parados. Então, a gente verifica que há essas desigualdades, tá bom? No caso do Brasil, a gente identifica essas desigualdades sociais, também identificamos, como, por exemplo, no Nordeste. Ele é uma das regiões que apresenta o menor nível de IDH do país, com 0,663. Isso faz com que essa região tenha o IDH próximo, por exemplo, ao país africano Gabão.
Enquanto no Sudeste, no Sudeste vai concentrar 55% do PIB nacional. E isso sendo que o estado de São Paulo sozinho, ele concentra 32% dessas riquezas. E ainda o Norte tem a pior parte da infraestrutura, onde somente 30% das estradas do Norte são pavimentadas. Mas isso há motivos, e são motivos históricos, como a colonização extrativista, porque ela ocorre sem a industrialização do Norte, do Nordeste, ela se deu primeiro no Sudeste, né? Uma pequena parte da colonização começou no Nordeste e se desenvolveu, mas sim, solidamente na região do Sudeste. A rede ferroviária e investimentos foram focados no Sudeste devido ao processo de industrialização e ocorre ainda a falta de descentralização, porque 70% das sedes de grandes empresas estão nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. E quem é que vai ficar de fora desse processo? Quem fica de fora desse processo acaba sofrendo a chamada, no caso, exclusão digital, aonde mais de 2,7 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Isso é um dado das Organizações das Nações Unidas do ano de 2023. Aqui no Brasil, muitas áreas rurais e periferias, têm acesso à internet, mas esse é um acesso lento ou inexistente. Temos comunidades no estado do Amazonas que ainda não estão interligadas por via da internet. Falta de inclusão digital acaba relacionando o quê? Prejudica a educação, ao emprego e também a participação cidadã. E aí a gente entra na questão do Estado. Qual é o papel do Estado frente à exclusão social? Urbanização com planejamento é papel do Estado para que as políticas públicas sejam inseridas a todos. Que todos tenham acesso à saúde, educação e transporte de qualidade através dos investimentos que o Estado pode oferecer. Ainda que as moradias da maior parte da população, mesmo que sejam populares, elas devem estar dentro de uma regulação do mercado imobiliário, fazendo com que essas populações tenham uma moradia digna. E ainda permitir que essa inclusão digital aconteça como um direito, que todos tenham acesso realmente à internet e que possam fazer parte do capitalismo e da globalização. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.